Bom dia! Ah, tá animado, é friozinho. Todo mundo tomou café? Cafezinho é básico, né? Então, vamos falar em um importante tema, né? Não só um tema, mas vários temas. Você, corretor de imóveis, não tem como fazer corretagem sem conhecer o básico. É obrigatório. E é obrigatório não só na teoria, mas na prática, para você não entrar numa fria. Então, vamos conhecer um pouquinho do direito, que é o básico para você, para a sua atuação. Bom, vamos falar do começo de tudo. Quando a gente fala de transação imobiliária, eu preciso imaginar como que funciona essa questão, como que eu consigo adquirir um imóvel. E aí nós vamos pensar em duas formas. A primeira forma de adquirir um imóvel é a forma originária. Originária é o uso capião. Muita gente fala uso campeão, deveria ser, né, doutor? Né? Porque a hora que você consegue, você é um campeão mesmo, mas é uso capião. Esse uso capião, nós temos diversas formas de uso capião. Isso é forma de adquirir propriedade originária. Quem tem a posse há mais de 5 anos, mais de 10 anos, consegue o uso capir, que é o uso capião. Dentro do uso capião, nós temos mais de 36 espécies, segundo o direito italiano. Bobagem. O que a gente utiliza na prática são cerca de 8 espécies. O resto a gente não utiliza, é só teoria. Como a gente precisa de prática, vamos entender. O primeiro uso capião que aparece aí é o uso capião extraordinário. Extraordinário. Esse uso capião eu preciso ter a posse no mínimo 10 anos. No mínimo 10 anos. O correto é 15, mas se eu tiver um título boa-fé, cai para 10. Professor, e esse uso capião extraordinário é bom? Esse uso capião é excelente. Tanto é que é conhecido como uso capião do Tim Maia. O Tim Maia tem uma música que ele canta, né? Vale tudo, pode tudo. Não tem, doutor? Acho que é Vale Tudo. E esse uso capião é a verdadeira música do Tim Maia. Porque eu consigo aproveitar a posse de terceiro, eu posso alugar o imóvel e mesmo assim aproveitar a posse do terceiro e fazer uso capião. Olha que beleza. 15 anos. O próprio lapso temporal dele é tão comprido que ele é um uso capião que eu não preciso de muitas provas. Basta eu provar que eu estou 15 anos na posse do imóvel. Depois tem um tal de uso capião, que é bom também, que é o chamado uso capião ordinário. Esse uso capião ordinário também é um bom uso capião para trabalhar. Porque se você tem 10 anos de posse, você consegue regularizar o imóvel através desse uso capião. 10 anos de posse. Depois nós temos um outro uso capião, que é um tal de uso capião constitucional, que existe uma confusão. Se você digitar no Google, você vai reler, não vai entender nada. E é fácil esse uso capião constitucional. Ele também recebe o nome de uso capião especial. Pode ser urbano ou rural. E aí sim já começa a ser um uso capião um pouquinho mais chatinho no sentido de triagem dos seus direitos. Esse uso capião constitucional já exige metragem, 250 metros quadrados para os imóveis urbanos e 50 hectares para os imóveis rurais. Então já é um uso capião, já começa a fazer uma triagem. Tem que ter a função social da propriedade, que é morar na propriedade. Então olha como esse uso capião já é diferente daquele extraordinário, que é o uso capião no Tim Maia. Aquele pode tudo. Posso até alugar o imóvel e mesmo assim ingresso com uma ação de uso capião. Isso chama posse originária. Mas nem todo mundo adquire uma posse de forma originária, uma propriedade de forma originária, porque a gente não tem o costume no Brasil, apesar de ser um instituto antigo, o uso capião, não é um costume nosso de invadir um imóvel, de comprar uma posse e ficar lá e ingressar com uso capião. Nós temos no Brasil hoje, na prática, poucas ações de uso capião pelo número de propriedade que nós temos. Então, originariamente, dificilmente a gente vai adquirir uma propriedade. Mas existe, é uso capião. Então, normalmente a gente vai adquirir a propriedade de forma o quê? Derivada. Derivada. Tem duas formas de adquirir propriedade no Brasil, hein? Primeira, originária, uso capião. Segunda forma, derivada. Porque a forma de adquirir propriedade derivada vai aparecer o quê? O contrato público e o contrato particular. O público é feito pelo tabelião. Tabelião que faz escritura pública, ata notarial, no novo CPC, considerado a prova. Quando eu falo de instrumento particular, qualquer um pode fazer. Eu, você, todo mundo faz um instrumento particular. São chamados contratos imobiliários. E esses contratos imobiliários são contratos que devem ter requisitos importantes. Porque apesar de ter vários contratos imobiliários, cada um deve ficar no seu quadrado. Cada um tem a sua competência. Então, quando eu falo de contrato imobiliário, o primeiro contrato que aparece é o compra e venda. Compra e venda, eu só faço um contrato de compra e venda quando pagou, levou. Se não pagou, não levou, não é compra e venda. Se tem dívida no meio, não é compra e venda. Compra e venda é o pagamento à vista, eu já entrego a posse. Isso é o compra e venda. Então, tem um outro contrato aí, quando tem dívida.
O nome desse contrato é compromisso de compra e venda. Esse contrato de compromisso de compra e venda é um contrato diferente, tem dívida no meio, é um compromisso. Eu dou 100 mil reais de entrada e fico devendo 200 mil. Dou 200 mil de entrada e fico devendo 300 mil. Compromisso de compra e venda. Depois aparece a figura do promessa, que muita gente confunde com o compromisso, mas o promessa de compra e venda, cuidado, ele parece o compromisso, mas não é o compromisso de compra e venda. O promessa, ele é um contrato mais adequado para aqueles imóveis de empreendimentos imobiliários. Ou seja, aquele imóvel que tem uma obrigação de fazer no meio do caminho. Esse contrato chama promessa de compra e venda. É uma promessa que vai ser entregue algo. Esse contrato de compromisso de compra e venda, ele tem dívida, mas já existe. O promessa não existe, uma expectativa de direito. Quando eu faço uma compra de um apartamento, no empreendimento imobiliário, eu estou pensando que eu estou comprando um imóvel, mas, na verdade, estou comprando uma fração ideal. Esse imóvel ainda não existe. Eu conheço esse imóvel por planta, pelo desenho, mas esse imóvel não existe. Ah, professor, então é compromisso ou promessa? Se não existe, é promessa. Contrato de compra e venda, pagou, levou. Houve a tradição à vista. Compromisso, tem dívida. Compromisso tem dívida. Promessa, eu comprei, mas não levei ainda, porque tem uma obrigação de fazer no meio do caminho, que é construir o imóvel. Eu trago um exemplo didático aqui. O sujeito chega na namorada e fala assim, vou casar com você, bem escondidinho, no cantinho, vou casar com você. É compromisso ou promessa? É promessa, mais mal feita do mundo, não é verdade? Não tem nem testemunha. Agora, quando ele vira para a mulher e fala, vou casar com você, dá aliança, fala com todo mundo, com a família, é compromisso ou é promessa? É compromisso. E o negócio fica tão sério que o Código Civil permite entrar com a ação, sabia? Cuidado, hein, você, hein? Vai prometer que vai casar aí para alguém? Cabe uma ação agora, né? Porque expectativa de sonho real de casamento é o nome da tese. Então você chega nela ou ela chega em você, olha, vamos casar, dá aliança, né? Aí vai ver os bufês por aí, só que aí depois dá para trás, não casa. Pronto, cabe dando moral. Olha só como é diferente compromisso e promessa. Volto aqui para o direito imobiliário. Se está construído, é compromisso ou promessa? Está construído, hein? É palpável, eu consigo enxergar. Compromisso, olha só. Se não está construído, então o sujeito passa com a esposa e olha aquele prédio e fala assim, olha amor, está vendo aquele açougue, aquele mercado? Estou vendo, o que tem? Então vamos derrubar tudo e construir um empreendimento imobiliário, nós vamos morar ali no 10º andar. É compromisso ou promessa? Promessa, olha como ficou fácil, tá vendo? Quando passa com a esposa, tá vendo aquele 10º andar que tem uma violeta na janela? Sim, amor, aquela cortina vermelha, é compromisso ou promessa? Compromisso, já existe, olha como fica fácil, tá vendo? Como contrato, né? Não é tudo igual. Então, esses são os contratos principais. Mas nós temos uma figura importante aí, que é a questão de cessão de direitos hereditários, conhecido como instrumento de cessão de direitos hereditários. Professor, eu posso vender um imóvel sem fazer o inventário antes? Nós sabemos que o correto na transação imobiliária é sempre vender o imóvel com o devido registro em cartório de imóveis, né? Faça a escritura pública, depois leva a escritura pública no cartório de imóveis e faça o registro. Só que nós sabemos também que muita gente não faz isso. Ah, professor, por que não faz? Pode ser por falta de conhecimento, pode ser aí para fugir do imposto de renda, a verdade é essa. Pode fugir de um divórcio litigioso, pode fugir de execuções trabalhistas e outras execuções. Porque o imóvel só gera publicidade quando esse imóvel está regular. Se eu quero localizar um imóvel no seu nome, é fácil. Eu vou em vários cartórios de imóveis, com o seu CPF, com o seu nome, e eu consigo achar, não consigo? Consigo. E a busca num cartório de imóveis, muita gente se engana e fala, olha, a busca é só com o número de matrícula ou transcrição. Como assim, professor? Antes 73, transcrição. Após 73, matrícula. Isso aí é igual o CPF e o SIC, né? Até hoje a gente tem mania de falar, olha, você quer meu SIC? É o CPF. Transcrição era o SIC. Virou CPF, matrícula. Então, é o RG do imóvel, transcrição e matrícula. E quando eu quero localizar um imóvel, fazer uma pesquisa de um imóvel, num cartório de imóveis, eu posso levar o número da matrícula, eu posso levar o nome do proprietário, ou ainda fazer a busca pelo endereço, que eu também posso. Uma vez o professor foi contratado, há uns anos atrás, aí, porque o sujeito, a filha estava namorando um rapaz, e o rapaz tinha mania de grandeza. Diz ele que todo lugar que ele passava, ele virava para o sogro, né, o futuro sogro, olha, tá vendo aquela esquina? Aquela esquina é minha.
É sua, mas o açougue, não, eu sou locador, o inquilino, é meu inquilino. Passava ali no mercado, tá vendo aquele mercado? Aquele mercado é meu. O mercado? Não, a propriedade. O sujeito falou, não, ou esse cara é muito rico, minha filha está casando com praticamente um sheik árabe, né? Ou é um baita mentiroso, né? E aí foi no escritório e perguntou, doutor Júlio, como que eu faço para saber? Eu preciso saber se a minha filha está casando com um sheik árabe aí, ou está casando com um baita mentiroso, com mania de grandeza. Porque ele não aparece nem com um carro na porta de casa, mas tudo é dele. Nunca vi. Né? Aí eu virei para ele e falei, mas você tem um endereço? Eu tenho, anotei vários endereços, porque é demais, irrita. Irrita essa conversa dele. Tudo é dele. Né? Aí eu falei para ele, mas você não trabalha, nunca vi você acordar cedo, ou um papo desse com a minha filha? Não preciso, eu tenho imóveis, eu sou administrador de bens meus próprios. Desse jeito. Falou que o sujeito era arrogante. O que nós fizemos? Fizemos buscas nos cartórios de São Paulo. Ou seja, não achou pelo endereço, não achou nenhum imóvel no nome dele. Nenhum. Aí falei para ele, olha, registro mesmo não tem no nome dele. O que pode ter, ele pode ter posse. Porque a posse não gera publicidade. Um imóvel só gera publicidade quando esse imóvel está devidamente registrado. De resto, ele não gera. Então, não sei se ele tem posse, alguma coisa, mas o fato é que registro não tem lugar nenhum, viu, doutor? E foi procurado. Então, quando eu quero fazer a busca, pode ser feita pelo nome do proprietário, pode ser feita pelo número de matrícula ou transcrição, ou ainda pelo endereço, uma importante busca que a gente pode fazer também. Hoje, facilitou muito. Facilitou muito. Hoje você consegue, aí no site da Arisp, você consegue fazer buscas nesse sentido. Hoje tem sites, doutores, olha que interessante, cartório 24 horas, cartório online, tem vários, não vou fazer propaganda não, mas tem vários. Então, hoje, se você não quiser nenhum num cartório, você solicita pela internet esse serviço. E numa transação imobiliária, seja qual for, você tem que praticar os atos iniciais. Porque a sua segurança está vinculada aos atos iniciais, a sua e das partes, né? Comprador, vendedor. Professor, quais são os atos iniciais? E aí você tem que levar isso para a vida, porque numa reclamação no Cresce, numa reclamação na justiça, ou seja, uma ação criminal, civil, o que vai te proteger, o que vai provar que você foi prudente na transação imobiliária e você não vai assumir nenhuma responsabilidade, são os atos iniciais. E quando eu falo dos atos iniciais, são esses contratos imobiliários que você vai fazer para amarrar o negócio. Também falo das certidões, é importantíssimo falar de certidão. Quando a gente fala de certidão, não é igual ao passado. No passado, para tirar uma certidão, meu Deus do céu, tinha que ficar na fila, preencher. Hoje está fácil, é tudo pela internet. Certidão de distribuição civil, é a regra do jogo. Professor, por que eu quero saber se existe essa certidão positiva no nome do meu cliente? Cível. Porque eu vou verificar se esse sujeito tem processo no nome. Ações de execução, ação de execução de alimentos, ações de execução trabalhista. Ações que vão fazer o quê? Ocorrer a nulidade no negócio. Porque é uma fraude. Ele está lapidando o patrimônio, sendo que ele não pode. Ele tem que pagar os seus credores. Então, é isso que você tem que descobrir. Então, a primeira certidão que tem que ter em mente, certidão de distribuição civil. Civil estadual e civil federal, porque nós temos a Justiça Federal também. Outra certidão que é a básica que nós temos que ter em mente é a certidão criminal. Ah, professor, mas criminal, se ele é criminoso, não interessa. Ele pagando o imóvel, pagando bem, pagando minha comissão, está ótimo. Mas a gente não pode pensar assim. Por quê? Ele compra tudo, é o cliente dos sonhos do corretor. Tudo que se oferece, ele compra. Só que esse sujeito está envolvido no tráfico internacional de drogas. E você, talvez, aí, vendendo vários imóveis para ele, ligando direto para ele, telefone grampeado, né? Você vai fazer parte aí de uma investigação da Polícia Federal. Então, você tem que tomar cuidado, você tem que conhecer o seu cliente. E eu falo mais ainda, hein? Imagine se esse cliente não pagar você e você não sabe que ele é um criminoso, um assassino. Você vai cobrar ele? Eu não cobraria, hein? Não cobraria. Então, cuidado com essa situação, é importante. Tem um caso importante no Brasil, ficou conhecido, que ocorreram de vários corretores, né? Fizeram parte da investigação, que foi de um tal de colombiano. Qual que é o nome dele que mudou de rosto lá? Abadia, né? Esse Abadia, dizem que esses corretores, tudo que oferecia para ele, eu compro. Quanto? Pegar dinheiro embaixo do colchão, pagava. E o corretor com sorrisão, né? Opa, é meu cliente dos sonhos, esse sujeito vai me deixar eu rico. Depois, um certo dia, descobriram quem ele era. O que aconteceu? Até o corretor fez parte, os corretores fizeram parte da investigação aí, da Polícia Federal, da Polícia Civil.
Então, a gente precisa conhecer o cliente, sim. E o meio de conhecer o cliente são as certidões. Certidão criminal, federal, estadual. Sempre tem que tirar essa certidão. Não tem desculpa. Hoje é fácil solicitar certidão, é tudo pelo site. Outra certidão importante, certidão trabalhista. Porque esse sujeito, muitas vezes, ele é pessoa jurídica ou pessoa física, tem uma empresa e tem pessoas, trabalhadores cobrando ele. Então, tem que ter essa certidão trabalhista. E cuidado com essa certidão trabalhista, porque existe uma pegadinha na trabalhista. Quando eu falo certidão trabalhista, se você entrar no site do TRT aqui de São Paulo ou de outras regiões, lá você tem que solicitar 2 certidões. 2, hein? Se você solicitar uma, não resolve. Por quê? Tem a certidão de execução trabalhista e a certidão de ações trabalhistas. Então, são 2 certidões. A de ações para ver se tem ação que foi distribuída. A de execução para ver se tem processo trabalhista que já chegou ao seu trâmite final, cumprimento de sentença, e para ver se esse seu cliente está sendo cobrado. E é uma pegadinha muito grande, porque muitas vezes esse kit, tem muita gente que vende o kit de certidões, e ele entrega uma certidão só, e não serve, não te protege. Na trabalhista tem que ser as 2. Certidão de ações trabalhistas e certidão de execuções trabalhistas. Ah, professor, que complicação, deveria ser tudo junto. Concordo, mas não é. Já que não é, a gente tira as 2. E essas certidões, esse conjunto de certidões, além de todas essas certidões, se você desconfiar do cliente, se você vê que é uma transação imobiliária complexa, é importante fazer o que também? Certidão de protesto. Certidão de protesto. Também fazer aquela pesquisa de Serasa SPC. Tudo isso é importante. Para quê, professor? Para entregar para o cliente? Pode até entregar. Mas você, eu te garanto, você tem que guardar com você durante 5 anos isso. 5 anos. Ah, professor, eu vou entregar a original para o cliente. Então entrega, mas fica o quê? O xerox com você. Ah, professor, eu não tenho espaço, eu atuo como corretor em casa, não faz mal. Hoje tem HD, tem pendrive, escaneia e guarda com você numa pastinha. É um dossiê para você, uma proteção. Se algo acontecer amanhã, isso que vai salvar, doutor. Isso que vai salvar você. Porque é uma proteção no sentido de falar assim, ó, se ele deixou de pagar porque é um compromisso de compra e venda, se o negócio foi cancelado, eu tirei todas as certidões. Eu, corretor, fui contratado para apresentar comprador, vendedor, locador, locatário, e para realmente dar prudência, né, a essa transação imobiliária. Eu, corretor, eu fiz tudo certo. Então, eu não vou assumir responsabilidade nenhuma. É isso, numa defesa. E não só isso, mas para uma futura ação de cobrança de honorários, você tem uma proteção também. Então, isso é o básico. Deixa os atos iniciais de lado. E quando eu falo de atos iniciais, tem a proposta e o aceite, hein? Que aí eu volto para o contrato imobiliário. Nós falamos aqui do compra e venda, pagou, levou. Compromisso existe, mas tem dívida. Promessa não existe, ainda tem dívida, mas ainda não existe, tem uma obrigação de fazer no meio. Estávamos falando da cessão de direitos hereditários. E a cessão de direitos hereditários é aquele contrato que não foi feito inventário. O correto, nós conversamos aqui, que o imóvel, eu só posso vender o imóvel quando ele tem registro, está regularizado. Eu vou fazer a transferência do meu nome para a transferência do comprador. Mas nós sabemos que muita gente não faz. E não faz por desconhecimento, que foi aí que a gente parou. Não faz também, não só pelo desconhecimento, mas também não faz por falta de dinheiro, porque é caro, nós sabemos que escritura pública no nosso país é caro. Quando a gente fala de registrar um imóvel, eu tenho que fazer escritura pública no tabelião, pago por isso. Uma escritura pública, dependendo do valor do imóvel, pode chegar a R$34 mil. Olha como é caro a escritura pública. Pego essa escritura pública e faço o quê? Vou lá e registro. Pago por isso de novo. Então, eu pago para fazer escritura pública e pago para registrar. É praticamente o mesmo valor, também muito caro. Fora isso, eu só consigo registrar depois que eu quitei todos os tributos. Olha só. E os tributos? Então, olha como fica oneroso eu fazer a coisa certa. E muita gente, para fugir disso, ou por falta de condições, faz os contratos de gaveta. O Código Civil, ele esclarece uma situação. Todo contrato de bem imóvel, ou seja, o nosso mercado de trabalho, acima de 30 salários mínimos, deve ser feita a escritura pública. Ah, professor, então o contrato de gaveta não vale nada? Vale muito, amarra o negócio. Mas se você for fazer o registro no cartório de imóveis, não adianta você ir com um contratinho de gaveta. Você tem que passar num tabelião. Se esse contrato foi muito bem feito, esse tabelião ele vai pegar e vai usufruir desse contrato para fazer a ata notarial. Por quê? Porque é um requisito. Eu só consigo registrar através de uma escritura pública, desde que o imóvel seja maior que 30 salários mínimos. E cá para nós.
Dá para comprar um imóvel hoje com menos de 30 salários mínimos? Quase impossível, né? Lugar nenhum você acha mais. Então, a gente tem que guardar que acima de 30 salários mínimos, todo contrato tem que ser feito por escritura pública. Não que não vai ser feito contrato particular, mas tem que ser feito. A título de registro tem que ser feito. Volto no seção de direitos hereditários, hein? Olha só. O inventário, existe um boato que é caro. E é caro mesmo fazer um inventário. Eu posso fazer esse inventário judicial ou extrajudicial, que é feito no cartório, delegação do Tribunal de Justiça. Esse inventário, para que eu possa fugir dele sem fazer o inventário, a única forma que eu tenho de vender essa propriedade sem fazer o inventário é através do contrato de cessão de direitos hereditários. Contrato ou instrumento de cessão de direitos hereditários. Professor, eu vou perder muita coisa? O meu cliente vai perder muita coisa? Muito. O imóvel no Brasil só tem o valor de mercado quando ele está regular. Quando não está regularizado, ou seja, é um contrato de gaveta, ele não gera segurança jurídica. Quem compra corre o risco de perder a qualquer momento, a verdade é essa. Mas se ele quer comprar porque é mais barato, ele vai achar mais barato. Cerca aí de 40%, 50% a menos. Professor, e por que eu vou fazer um contrato de cessão de direitos hereditários? Porque não tem dinheiro para fazer o inventário. Então, antes de fazer o inventário, eu faço esse contrato de cessão de direitos hereditários. Mas tem que ser um contrato muito bem feito. Precisa ter a assinatura dos outros herdeiros também, porque senão é uma fraude. E outra, eu só posso vender a parte que me cabe. Eu não posso vender 100%, sendo que eu tenho 5 irmãos. Então, esse contrato tem requisitos. Tem validade? Tem. Tem tanta validade que ele habilita até o comprador da cessão de direitos hereditários ingressar com o inventário. Ele habilita o sujeito a ingressar com o inventário. O nome desse contrato é cessão de direitos hereditários, que é um baita contrato. Professor, eu vender um imóvel de contrato de gaveta é arriscado? Nós sabemos que o cliente tem que estar orientado que não é a melhor opção. O risco para o comprador é muito grande. O vendedor está vendendo. Mas o comprador que compra um imóvel não regular, ele quer pagar barato. Então, você tem que deixar claro isso. Ó, a minha orientação é sempre comprar com registro. Eu não te oriento a comprar contrato de gaveta. Ah, mas eu quero comprar um contrato de gaveta porque tem preço. Então, tá bom. Você está agindo como um investidor. Pode ser que você saia ganhando nessa história ou saia perdendo. O risco é seu. Deixe claro isso. Para o corretor de imóveis, você vive de comissão. São os seus honorários. Então, muitas vezes, você não vai deixar de vender um imóvel, mas é importante você fazer o quê? Deixar claro nesse contrato de cessão de direitos hereditários que você, corretor, fez o quê? Orientou o comprador. Para amanhã não jogar, né, a culpa em você. Não, eu perdi o imóvel e você não me orientou. Orientei sim. Tanto é que você quis comprar, eu recebi meus honorários, mas está lá no contrato. Então, tem que fazer isso. Coloca uma cláusula lá, dizendo que o comprador está ciente que o imóvel precisa ser feito inventário. Se não foi feito, se tem inventário no meio do caminho, coloca o número do processo, que esse inventário está em andamento, o processo, que esse imóvel está em andamento, o processo de inventário. Coloca lá. É uma forma de você se defender. O corretor também, nós temos que trabalhar com contrato, gente. Não dá para fazer um serviço de corretagem sem ter um contratinho assinado. Isso chama autorização de serviço ou contrato de corretagem. Ah, professor, mas o cliente ele foge, enrola, não assina. Então manda por e-mail. Hoje o e-mail é reconhecido como prova. Então manda por e-mail para o cliente, ele dando o aceite, ele respondendo, pronto. É uma informação tácita, ou seja, você passou a informação para ele. E esse contratinho também não precisa ser exagerado, esse contrato de serviço de corretagem, esse contrato que você pode chamar de serviço de corretagem, autorização de serviço. Não precisa ser aquele contrato com 5, 6 folhas. Se tiver 2 folhas, 1 folha está bom. Mas precisa, nesse contratinho, precisa ter informação do valor da sua comissão, precisa ter a data, o período que ele te autorizou a vender aquele imóvel. Isso mais imóvel usado, né? É importante fazer isso, esse contrato de prestação de serviço. Para quem presta serviço para empreendimentos imobiliários, aí é diferente. Mas o que é bom você fazer quando você percebe que algo não está certo, algo não está correto, a construtora está entregando algo, a construtora está fazendo uma publicidade enganosa, propaganda enganosa? Você pode escrever uma ressalva nesse contrato. A caneta, ressalva. Eu, corretor, coloco o número do CRES, não concordo com isso. Você está dando ciência, está tirando a responsabilidade de você. Colocar uma ressalva no contrato. Aqueles casos que você trabalha para uma construtora e a construtora te impõe, né? Não, aqui é assim. A gente trabalha com imóvel desse jeito. Então, funciona assim. Você está autorizado a fazer uma ressalva. Falamos aqui da forma de adquirir propriedade originária, que é o uso capião. E falamos aqui da forma de adquirir propriedade, que é a forma derivada, que é o que todos nós aqui sobrevivemos disso.
Derivadas são os contratos imobiliários. Então, nós temos aí o instrumento particular de compra e venda, pagou, levou. Compromisso. Compromisso tem dívida, mas o imóvel existe. Promessa tem dívida, mas o imóvel não existe, eu tenho uma obrigação de fazer. Cessão de direitos hereditários. Tem inventário para fazer, envolve herança. Mas tem um contrato importante, que é o contrato de posse. Posse, instrumento particular de compra de posse ou cessão de posse. Professor, o que é posse? Quem tem a posse tem o domínio? Nem sempre. Quem tem o domínio tem o registro. Quem tem a posse, às vezes só tem a posse. O locatário, ele tem a posse direta. E o locador tem o domínio, ou seja, ele tem um registro normalmente no nome dele. Muita gente no Brasil tem só a posse e não tem o domínio. E a posse é um grande objeto, porque você pode transformar a posse em domínio. Como que eu faço isso, professor? Através da ação de uso capião. Tanto é que a posse no Brasil ela é respeitada. A posse, se você tem uma posse de 5, 10, 15 anos, você ingressa com uma ação chamada de uso capião e transforma essa posse em domínio. Como é um título originário, nesse imóvel, o primeiro nome que vai aparecer na matrícula nova, porque é a abertura de uma matrícula nova, uso capião, é o nome do seu cliente, é o seu nome. Então, domínio é registro. Posse, eu posso vender posse, só que entra na questão dos direitos hereditários. Posse não vale muita coisa, porque não gera segurança jurídica, não tem publicidade. Eu sou um sujeito de má fé, estou aqui. Tenho uma posse aqui desse terreno. Eu vendo para o nosso amigo, aí vendo para a nossa amiga, para a Mariana. Né? Vou vendendo. E vou vendendo a posse. E aí, o primeiro que ingressou com o uso capião, tem mais chance? Não, aí vira uma bagunça, né? Um briga contra o outro. Então, o risco de você comprar posse é muito grande. Por isso, posse não tem muito valor de mercado. Mas a posse, se você tem uma posse mais 10 anos, em virtude de uma compra de posse também, em virtude de direitos hereditários, você consegue, com essa posse, transformar em domínio. Basta você ingressar com uma ação de uso capião. Que nós temos no novo CPC uma grande novidade, que é o uso capião extrajudicial. Ah, professor, isso aí é a solução de todos os problemas, organização tabajara, né? Imagina, é uma mentira que estão falando, né? É um bom instrumento? É um bom instrumento para ajudar a regularizar imóveis. Mas nem um novo uso capião é. Tanto é que esse uso capião extrajudicial, tabelião, vou ter que escolher o quê? Uma das espécies de uso capião, pegar e aplicar na escritura. O uso capião extrajudicial, não que não seja uma boa alternativa, mas não é milagrosa igual estão divulgando. Porque o uso capião extrajudicial, eu preciso tomar muito cuidado. Não pode ter menor no meio, senão não posso fazer extrajudicial. Não pode ter incapaz no meio. Não pode ter litígio, briga. E outra coisa, é um procedimento que pode demorar 6 meses. E aí, no finalzinho desse uso capião administrativo, extrajudicial, vira o tabelião para você ou para o seu cliente e fala assim, olha, infelizmente, nós mandamos notificar os confrontantes, ninguém apareceu aqui. O senhor vai ter que agora comparecer no escritório de advocacia e contratar um advogado para fazer judicial. Né? O professor participa muito, o professor é muito ligado ao direito imobiliário, então ele participa muito de comitês, reuniões. Numa certa reunião, onde só tinha tabelião, o pessoal defendeu, não, mas não é perdido. Por mais que ele espere 6 meses, ele vai pegar aquela documentação e contrata o advogado. Amigos, você vai perder 6 meses, não vai resolver nada, e depois vai ter que entrar judicialmente? Então já entra direto judicialmente, né? Não é uma boa desculpa isso. Não entendo como uma boa desculpa. O uso capião extrajudicial é aquela situação que está tudo resolvido. Tudo mesmo. Não pode ter litígio, não pode ter menor. Os confrontantes se dão bem com o seu cliente ou com você. Porque aí esses confrontantes vão comparecer no cartório para realmente assinar que estão cientes desse uso capião extrajudicial. Porque se os confrontantes não aparecerem lado direito, lado esquerdo, fundos, pronto, esse uso capião extrajudicial já está comprometido. Aí provavelmente você vai ser orientado a ingressar com o judicial. Para que você vai perder 6 meses e correr o risco de não poder ingressar correr o risco de não conseguir a efetividade desse uso capião extrajudicial e depois ter que ingressar com o judicial? Você vai perder 6 meses. Então, o uso capião extrajudicial, você tem que analisar com um advogado da área para ver realmente se tem possibilidade de acontecer, porque senão só vai gastar dinheiro. Porque a gente está falando de prazo, 6 meses, mas e as certidões que você gastou? Certidão disso, certidão daquilo, que venceu? Que você terá que solicitar outras certidões.
Então, cuidado, hein? Esse uso capião extrajudicial é um bom instrumento, mas com muito cuidado. Tanto é que as ações de uso capião, a maioria vão continuar sendo judiciais, porque o uso capião extrajudicial não é o que estão falando, né? É mais uma possibilidade de regularizar o imóvel, mas tem que estar tudo muito redondo, principalmente se você tem amizade com o vizinho. E quem tem amizade com o vizinho hoje, doutor? Né? Quem mora em apartamento, a gente não conhece nem o vizinho, né? Então, não é verdade? A gente não conhece vizinho, então, meio arriscado. Então, cuidado com esse uso capião extrajudicial. Tem que fazer uma pesquisa antes para ver realmente se você não vai só gastar dinheiro. É mais uma opção, porém, cuidado. Acho que hoje em dia não dá para a gente ficar gastando dinheiro e depois falar, vai no judiciário, porque infelizmente nós tentamos. Tentou, mas não deu certo, né? Então é melhor, talvez, o judiciário. Quando a gente fala de adquirir propriedade, então a gente vai pensar na forma originária e da forma derivada. A derivada são os contratos imobiliários. Mas quem não consegue invadir um imóvel, comprar uma posse, e também não consegue comprar um imóvel através dos contratos imobiliários públicos ou particulares, vai restar o quê? Um de cada vez, não precisa brigar, hein? Alocação. Alocação. Por isso eu costumo dizer, o país está em crise, sabemos disso, mas uma coisa eu vou falar, está difícil, claro que está, transação imobiliária, mas uma coisa eu te falo, a gente precisa morar em algum lugar. Seja comprado ou seja o quê? Alugado. Então quem trabalha com os dois segmentos, compra e venda, locação, sempre vai ter trabalho. Eu costumo dizer que a área imobiliária é que nem a área de comida, alimentação. Porque o sujeito pode estar na maior pindaíba, mas ele tem que morar em algum lugar e tem que comer alguma coisa. É o básico. Então, sempre vai ter transação imobiliária. Diminui as transações, maiores valores, mas locação está aí. Sabemos que aí tem muito prédio abandonado, é porque não consegue alugar, que o aluguel está baixando, mas tem transação imobiliária, continua ocorrendo os negócios imobiliários. E quando a gente fala da locação, olha como a sua responsabilidade, não sei se você faz administração ou não, se não faz, é um bom negócio sim, porque o corretor que faz administração de bens, ele consegue ter uma carteira mensal, se manter. E quando faz a venda, ele consegue oferir um lucro maior, bons honorários, né? Então é uma forma de você se manter. Para quem gosta de fazer administração, para quem faz, tem que entender a locação num todo. Eu também preciso praticar os atos iniciais, esse conjunto de certidões. Quando eu falo de conjunto de certidões, a gente não pode esquecer a certidão do imóvel, certidão de matrícula ou de transcrição. Eu preciso conhecer esse imóvel também numa transação imobiliária, é importante. E quando eu falo de locação, muita gente fala, a locação é muito simples. Simples nada. A legislação, meu Deus do céu, é complexa. Vou começar falando aqui, ó. Primeira legislação que nós temos na locação é a Lei 8.245/91. Que eu oriento você que está aqui comigo, faça uma leitura, hoje em dia está muito fácil, digita lá no Google, Lei 8.245/91. É obrigatório para o corretor, para o advogado, hein? É uma lei que não é cansativa, não, você vai ler rapidamente. Essa Lei 8.245/91, essa lei que trata das locações no Brasil, conhecida como Lei do Inquilinato. Professor, por que Lei do Inquilinato? Porque na omissão, ela protege quem? O inquilino. Professor, mas por que tem uma lei para proteger o inquilino? Porque se não tivesse uma lei para proteger o inquilino, pode ter certeza que o professor está falando aqui. Aumento de aluguel, ia ter 3 por ano. Garantias, 10 garantias. O professor faz administração de bens também. Tem cliente que até hoje fala. Uma senhora falou para mim, doutor Júlio, eu gostaria de 3 garantias no meu contrato. Eu falei, mas por que 3 garantias? Ou é sem garantia ou é uma garantia de 3. Ah, mas eu gostaria que o meu contrato ficasse bem garantidinho. Né? Que garantidinho, o quê? Né? É uma garantia só, que bem garantidinho. Então você imagina, né? Você imagina se não tivesse essa Lei 8.245. Muita gente ia querer o quê? Seu contrato bem garantidinho, né? Garantidinho. Então, na verdade, quando eu falo da Lei 8.245/91, ela vai tratar de 3 possibilidades de locação. Primeira, locação não residencial. Locação não residencial. Segunda possibilidade que a Lei 8.245 trata, da locação residencial. Locação residencial. E a Lei 8.245/91 vai tratar de mais uma possibilidade de locação. A locação por temporada. Locação por temporada. Professor, então essa lei trata de tudo no Brasil de locação? Nem tudo. Só dessas 3 possibilidades aí. Locação não residencial, que é a comercial. A locação residencial. E a locação por temporada. Ah, então acabou a locação. Acabou nada. Acabou nada porque o Código Civil também trata de locação.
Só que o Código Civil ele trata de locação de bens móveis. Cadeira, mesa, extintor. Então, Código Civil. Não só bens móveis, mas vaga de garagem autônoma, aquela que tem a matrícula própria, também Código Civil. Também hotel, motel, aparte hotel, também Código Civil. Olha como o Código Civil também trata de locação. Espaço publicitário. Ah, agora acabou a legislação. Acabou, né? Locação é só isso. Não. Ainda aparece o Estatuto da Terra. Olha só, Estatuto da Terra. Que trata das locações rurais e rústicas. Rurais e rústicas. Então, chácara, fazenda. Então, também é o Estatuto da Terra que vai tratar dessa locação. Olha quanta coisa. Ainda na Lei 8.245/91, olha como a mídia, você que é corretor de imóveis, tem que estar sempre atento, porque a mídia explica muita coisa errada, né? E isso judia de quem? Dos corretores, dos advogados, de quem é da área. Porque a mídia explica uma coisa e é outra. Veio uma tal de lei, Lei 12.112 de 2009. Lei 12.112 de 2009. Essa lei, a mídia começou a divulgar, seus problemas acabaram. A nova lei que não pagou, ação de despejo, 15 dias, 30 dias no máximo sai. Mentira, não é verdade. Essa lei 12.112 de 2009 é uma lei que tem 2 laudas, 2 folhas. Ela vai tratar do quê? Vai tratar de poucas modificações na lei 8.245/91. Uma delas é do fiador. Então, na verdade, essa lei 12.112 de 2009, ela não é a nova lei do inquilinato. É uma lei que alterou pouca coisa da lei 8.245 de 91. Então, ou seja, professor, qual que é a lei, então, do inquilinato, ainda atual? 8.245/91. Mas vai explicar isso para o cliente. Ele acabou de assistir o jornal hoje, né? Acabou de assistir o Jornal Nacional, ele já chega, você faz administração, corretor, você precisa me ajudar, ele não está pagando aluguel, em 15 dias ele sai. Não é verdade. Essa lei vai alterar pouca coisa. O procedimento continua o mesmo. Então, a mídia explica errado. Quando eu falo de locação, existem as ações locatícias. Essas ações locatícias são várias, né? A primeira ação que gera confusão é a ação de despejo. Porque quando a gente fala de despejo, tem gente que recebe notificação de despejo e se ofende. Eu sempre paguei o aluguel em dia. Um absurdo. Por quê? Porque o leigo faz confusão da ação de despejo, ele vincula o despejo à falta de pagamento. E todo despejo, toda ação de despejo, não é por falta de pagamento. Despejo é gênero de várias espécies. Existem várias espécies de ações de despejo. Existe a ação de despejo por falta de pagamento. Existe a ação de despejo por denúncia vazia. Existe a ação de despejo por descumprimento contratual. O sujeito colocou no contrato que não pode pintar a parede de verde porque ele é corintiano. E aí vai o inquilino e pinta de verde. Pronto, cabe a ação de despejo por descumprimento contratual. Então não é só por falta de pagamento. Despejo é o gênero de várias espécies. Nós temos muitas ações de despejo que não posso vincular à falta de pagamento. Então a primeira ação locatícia é a ação de despejo. Existem vários boatos na ação de despejo. Eu só posso ingressar com uma ação de despejo depois de 3 meses. 3 meses de débito. Mentira! Você pode ingressar com uma ação de despejo no dia seguinte. Se o sujeito está devendo um dia, pronto, já cabe a ação de despejo. É que o bom senso e o nosso Supremo Tribunal Federal, existem orientações que eu não posso sair ingressando com a ação de despejo. Eu tenho que, primeiramente, fazer o quê? Notificar a parte. Você está devendo. Porque, às vezes, a parte esqueceu. Então, eu notifico ela primeiro. Depois que eu notifiquei, dou um prazo para ela, 5 dias, 10 dias, 15 dias, não pagou, aí eu ingresso com a ação de despejo. Mas isso é uma orientação, porque o despejo mesmo eu posso propor no dia seguinte. Se eu estou falando de despejo, é uma ação que eu estou pensando para o locador. Professor, e o locatário não tem direito nisso? Tem. Tem uma questão importante que chama pulgar a mora. O inquilino, o locatário, não pagou aluguel, porque se atrapalhou, comercial, residencial. Então, 3 aluguéis em atraso. Juros, correção, honorários advocatícios, porque o locador, autor da ação, contratou advogado para fazer a ação de despejo. Ele tem o direito de pulgar a mora. Ou seja, ele faz o depósito todo o débito, tudo, soma tudo que ele está devendo. Depositou, pagou. O contrato continua intacto. Ou seja, esse contrato não cabe mais despejo. Então, é um direito do inquilino purgar a mora. Olha que interessante. Quando a gente fala de ação locatícia, as ações locatícias, além da ação de despejo, nós temos uma ação importante também, que é a consignação de pagamento de aluguel. Quando eu não acho o locador, o corretor, o administrador de imóveis, a imobiliária, eu, inquilino,
Ah, então, já que eu não estou achando, eu vou ficar quieto, eu não pago aluguel. Não pode fazer um negócio desse. Porque aí aparece alguém do nada e ingressa com uma ação de despejo. Quando eu não acho para quem pagar, eu consigno isso. Consignação em pagamento de aluguel. Eu deposito em juízo isso. O nome da ação é consignação de pagamento de aluguel. Olha que ação boa também. Porque tem advogado que orienta errado. Olha, você não achou o proprietário? Não achei o proprietário. Então você dá uma de bobo, pega esse dinheiro e vai na churrascaria, né? Vai na churrascaria, vai passear. Ah, obrigado pela orientação. Está errado. Está errado porque depois aparece o herdeiro do herdeiro, se o sujeito sumiu, se o sujeito morreu, e cabe ação de despejo com fundamento. Porque você não pagou aluguel, não faz prova disso, não tem recibo, cabe ação de despejo por falta de pagamento. Então deposita em juízo. Eu não posso, no contrato de locação, discutir as coisas de boca. Tem que ser via ação, por escrito. Então, muita atenção com essa ação, hein? Com ação de consignação em pagamento. Outra ação importante, locatícia, é a ação revisional. Ação revisional. Como assim, professor? Que ação é essa? Você, o seu cliente, você mesmo, abriu uma imobiliária na frente do metrô. Na frente do metrô. Nossa, o que passa de gente ali. Maravilhoso para você. Você paga caro o aluguel, mas vale a pena para você. Do nada, eles vão unir a linha verde com a amarela e a vermelha. Bem na porta do seu estabelecimento. Ou seja, aquela rua fica bloqueada, ninguém passa. Todo mundo tem medo, barro para todo lado. Se você ficar quieto, pagando R$7.000 de aluguel, o que vai acontecer? A obra já avisaram que vai demorar quase um ano. Você vai quebrar. Então você vai até o locador e fala, locador, me ajuda. Eu sempre fui um inquilino, paguei o aluguel corretamente, paguei o aluguel direitinho, me ajuda. Lá, pelo menos um ano, você vai ter que baixar esse valor do aluguel, porque até voltar ao movimento que era antes, vai demorar um ano, até terminar a obra, terminal de ônibus. Não. O aluguel é pactação servanda, é um acordo entre as partes, faz lei entre as partes. Tá cheio de locador que é assim, né, gente? E aí você vai esperar você quebrar? Ou ainda você vai entregar o imóvel para pagar a multa? Cabe uma ação. Ação revisional. É para baixar o valor do aluguel. Você tem justificativa para isso. Fato fortuito, caso fortuito, força maior. Então você vai baixar o valor do aluguel. Fotos, testemunhas que em frente ao seu estabelecimento, na rua, no quarteirão, tem uma obra de um terminal de ônibus, de um metrô, ou outras obras, pavimentação da rua. Então você vai conseguir judicialmente baixar o valor do aluguel. Mas tem um ditado, né, que é do vampiro brasileiro. A vingança será maligna, não é assim? Então, esse locador, imagine você, locatário, inquilino, ingressou com uma ação para baixar o aluguel, não ingressou? Eu, locador aqui, falo, então já que você fez isso, você conseguiu baixar o valor do aluguel judicialmente, quando acabar o contrato eu peço de volta. Acabou, minha vingança será maligna, igual o vampiro brasileiro. Aí você tem que usufruir de uma outra ação para se proteger, que é a renovação do contrato obrigatória. O nome dessa ação, ação renovatória. Ação renovatória. Eu ingresso com uma ação renovatória para baixar o valor do aluguel, hein? Revisional para baixar o valor do aluguel. Renovatória para obrigar, o juiz vai obrigar a renovação do contrato. Renovatória. Revisional, baixar ou aumentar o valor do aluguel. Porque o locador também pode usar essa ação em efeito contrário, né? Aumentar o valor do aluguel. Só que para o inquilino, se ele ingressou com uma ação revisional, pode ter certeza, a vingança será maligna do vampiro brasileiro, né? Então, o ideal é você fazer a renovatória. Por quê? Porque se você ganhou judicialmente o direito de pagar um valor menor de aluguel, o sujeito, ao final do contrato, vai querer o imóvel de volta. Só que aí você judicialmente renova o contrato. Ação renovatória. Tudo isso são ações locatícias. Mas nós temos as ações possessórias, que é outra coisa, hein? Locatícia envolve locação. E vamos conversar aqui, ó. Locação, a única ação que coloca fim a um contrato de locação, que rescinde o contrato de locação, é a ação de despejo, hein? Porque se eu estou falando de comodato, que é o empréstimo gratuito comodato, não é ação de despejo, é ação de reintegração de posse. Então você chega no cunhado e fala assim, olha, pode morar no apartamento que eu não uso. Depois você fala para o cunhado, depois de 3 anos, ô meu cunhado, eu deixei você morar aí 6 meses para você se estabelecer. Já faz 3 anos, você tem que devolver para mim. Não devolvo. Você é uma pessoa injusta. Não é injusta, meu Deus do céu, né? 3 meses ficou 3 anos, ainda é injusta. Acontece. Aí você é injusto, você não presta. Aí porque não presta é você. E aí o que você pode fazer? Tem que conseguir recuperar o imóvel com uma ação. É ação de despejo. Não é, porque não tem contrato de locação. Despejo é quando envolve locação. Se não é locação, reintegração de posse. Reintegração de posse é para recuperar a posse.
para recuperar a posse, reintegração de posse. Nós temos as ações possessórias, que tudo envolve a posse. E posse não é domínio, a gente aprendeu aqui hoje, hein? Quando fala domínio, é uma outra ação reivindicatória, né? Então, eu comprei o imóvel no leilão, mas tem pessoas morando ali. Eu preciso tirar essas pessoas, comprei o imóvel no leilão porque sou investidor. Então, eu vou ingressar com uma ação que chama emissão na posse. Emissão na posse é a ação da primeira vez que eu vou entrar no imóvel, chama emissão na posse. Então, é uma outra ação. Reivindicatória, uma outra ação. Tudo com base em escritura, documento, domínio, registro, esquece. Isso aí é outra coisa. As ações possessórias é com base na posse mesmo. Ações possessórias não é com base em documentos, registro, número de matrícula, não. Possessória é com base na posse. Eu tenho que provar a posse. Nós temos a primeira ação possessória, reintegração de posse. Depois da reintegração de posse, nós temos uma outra ação que chama manutenção de posse. Essa ação de manutenção de posse não é a perda total, porque a reintegração de posse é a perda total da posse. Você foi para outra cidade, deixou sua casa aqui. Quando você voltou, sua casa, tinha alguém morando lá. Isso acontece muito com casa de praia, né? Casa de praia é engraçado, a gente tem um sonho de ter uma casa na praia, não é assim? Aí você, no primeiro ano, frequenta todo final de semana. No segundo ano, você já vai cada um mês. No terceiro, você fala, não vou mais nessa casa de praia, não. Toda vez que eu vou, vai um monte de gente junto, meu Deus do céu, só gasto dinheiro, não vou mais. Aí você rapidamente fica 2, 4, 5 anos sem ir, porque também não consegue vender, né? Elefante branco. Aí está tentando vender. Quando você chega nessa casa de praia, o que acontece? Já tem uma pessoa morando lá. Você fala assim, nossa, eu estou quase 4 anos sem ir nessa casa de praia, 3 anos. Deixa eu ver como está essa casa, aí precisa reformar, deixa eu lá dar uma olhada. Aí chega na casa, tem gente morando lá. Aí tem gente morando lá, você fala, mas quem é você? Essa casa é minha. Não, essa casa aqui eu comprei a posse de fulano. Né? Aí já começa a orientação errada, porque a primeira pessoa que você liga já vai falar assim, vai na delegacia que vai resolver nada. Em termos de crime, o único crime que nós temos previsto aí no Código Penal é esbulho possessório. Mas a delegacia, quando ela vai apurar uma situação dessa, se ela não identificar que ocorreu o esbulho possessório, ela não pode fazer nada. Ou seja, ela vai fazer um boletim de ocorrência só para você parar de reclamar, você e o seu cliente. E aí depois vai ser arquivado. Você vai ter que resolver isso na esfera civil. O esbulho possessório, que é o único crime que nós temos aí vinculado ao direito imobiliário, criminal envolvendo o direito imobiliário, é uma situação que tem que pegar na hora. Quando eu pego a pessoa fazendo o negócio na hora, como que chama isso? Eu ia brincar aqui, um de cada vez, mas responderam rápido. Né? Pegou lá no estado de flagrância. Né? Ou seja, tem que ter mais que uma pessoa abrindo um cadeado, e eu tenho que pegar naquela hora. Se eu não pegar naquela hora mais de uma pessoa abrindo o cadeado e invadindo o imóvel, pronto, já não é mais crime. Professor, então eu chego, depois de 5 anos, vou na minha casa de praia, no meu sítio, tem alguém morando lá e não é crime? Não é crime. Não é crime porque não ficou configurado o esbulho possessório. Você vai ter que resolver isso na esfera civil. E aí tem delegado de polícia que faz lá o boletim de ocorrência só para deixar você contente, para você ir embora rápido, para atender o próximo, para ir embora. Mas não resolve nada. Por quê? Porque você vai ter que ingressar com uma reintegração de posse para recuperar a posse. Olha que interessante. Então, ação civil. Olha como a nossa lei é falha. E é falha em tal sentido que hoje no Brasil a posse, de certa forma, tem mais valor que domínio. Não que o domínio, que é o registro, não tenha segurança jurídica. Claro que tem, isso é indiscutível. Quem tem o registro tem muito mais segurança jurídica. Gera publicidade, por quê? Todo mundo fica sabendo que você é dono daquele imóvel facilmente. Então, você pode dar esse imóvel como em garantia. Mas a posse é valorizada no Brasil. Tem muito investidor, o professor advoga muito para o pessoal aí da Arábia. O pessoal está deixando de investir em petróleo para investir em posse. Por quê? Posse dá dinheiro. O pessoal vem aqui no Brasil, paga barato. Quanto que vale esse imóvel? 300 mil. Você tem o registro? Não, não tenho. Você tem o quê? Eu tenho a posse, eu moro 10 anos aqui. Eu era uma doméstica, a família morreu, eu fui ficando aqui. Tá, então você aceita 30 mil para sair daí? Aceito, porque a pessoa, na cabeça dela, não tem direito nenhum. Então ela aceita os 30 mil e vai embora. Ou seja, ele comprou a posse. Provavelmente não, tem vários, né? Tabeliões aí que trabalham para esses construtores, faz a escritura pública na hora, pronto. Já faz uma ação de uso capião, ali, aproveitando a posse de terceiro. Lembra que a gente falou do primeiro uso capião? Uso capião extraordinário. Eu consigo, no extraordinário, aproveitar a posse de terceiro para regularizar, não precisa ser a minha posse.
E aí eles ingressam com a ação de uso capião. Depois de 2, 4, 5 anos, sai o registro, sai o domínio. E aí vende o imóvel. Pagou 30, gastou com advogado, gastou com perito, gastou com isso, aquilo. Soma tudo, não dá 80. Vendeu por 400. É lucrativo ou não é? Demais. Tanto é que tem área, tem canadense aí deixando de investir em petróleo para investir aqui no Brasil. E a gente fica até chateado em algumas situações, porque eu já vi, porque a gente começa a lidar com o pessoal, a gente começa a entender um pouquinho da língua também. E aí eu já vi falando, um está falando no telefone para o outro. Vem para cá, o povo aqui é bobo, porque aqui nós compramos posse tem valor. Desse jeito. Olha como a posse tem valor. E tem. Hoje, se você largar a sua propriedade muito tempo e voltar, essa pessoa ingressou com uma ação de uso capião, corre o risco seriamente de você perder esse imóvel. Mas, professor, eu tenho um registro. Você tem um registro, mas não deu função social à propriedade. Princípio do momento, função social da propriedade. Não basta você ter o registro no seu nome, mas você tem que dar função social a essa propriedade. Professor, o que é função social? Morar, ter comércio, gerar emprego. Isso é função social. Como você não dá função social à propriedade, outro dá, esse outro, através de uma ação de uso capião, provando a posse e outros requisitos, ele vai conseguir transformar aquela posse dele em domínio e você vai perder o seu imóvel. Corre o risco. Olha como a nossa legislação é nesse sentido. Ela protege mais a posse que muitas vezes o domínio. Então, cuidado. Professor, vou morar em outro país, em outro estado, vou tentar alguma coisa em outro município. O que eu faço para não perder minha posse em virtude de uma ação de uso capião, de uma invasão? O melhor a ser feito é você locar ou emprestar. Contrato de comodato ou contrato de locação. Olha só quanta coisa a gente falou, hein? Falamos da posse, né, da propriedade. Professor, como que eu adquiro propriedade? No Brasil tem duas formas. Primeira, originária. Segunda, derivada. A derivada pode ser pública ou particular, instrumento particular. A pública, tabelião. Tabelião que faz, escritura pública. Quando eu falo de particular, contratinho de gaveta, mas é um instrumento público. Professor, contrato de gaveta não tem validade. Tem sim, hein? Claro, não tem a mesma validade que um registro, mas tem um contrato bem feito, ele tem validade. Tanto é que se eu faço um contrato com você, e você assina ou eu assino, os dois vão assinar, se eu sou devedor seu, eu assino com duas testemunhas, esse contrato deixa de ser contrato e torna-se o quê? Um título executivo extrajudicial. Professor, o que significa isso? Um processo tem dois tempos, né? Vamos comparar um processo a um jogo de futebol. Primeiro tempo, 45 minutos. Segundo tempo, 45 minutos. Professor, todo processo tem dois tempos. Não é verdade. O normal é ter dois tempos. O primeiro tempo, fase de conhecimento. O segundo tempo, fase de execução. Cumprimento de sentença. Eu vou cobrar aquilo que eu ganhei. Mas tem processos que não começam no primeiro tempo, começa já no segundo. Professor, e quando começa no segundo? Quando tem um baita documento. Esse documento é tão importante que me permite começar no segundo tempo do jogo, que é uma ação de execução. Quando que eu posso fazer isso? Quando eu tenho um título executivo extrajudicial. Então eu tenho um cheque, uma nota promissória, uma duplicata, ou ainda um contrato assinado pelo devedor e duas testemunhas. Olha como um contratinho tem valor. Professor, eu vi uma vez um papel de pão, o sujeito fez um contrato na mão, ali na hora, papel de pão. Isso não vale nada, depende. Se foi assinado por duas testemunhas e pelo devedor, esse papel de pão, que a gente não daria nada, judicialmente falando, já começa no segundo tempo do jogo. Olha como tem validade jurídica. Então, não posso desprezar os contratos imobiliários. Cada contrato no seu quadrado. Compra e venda. Pagou? Levou. Compromisso. Tem dívida. Promessa. Tem dívida também, mas tem uma obrigação de fazer. Quando eu falo de cessão de direitos hereditários, tem o que no meio? O inventário a ser feito. E quando eu falo de posse? Professor, eu posso vender a posse mesmo tendo domínio? Pode, mas aí eu vou te chamar de louco. Né? Por quê, professor? Porque se você tem um domínio, você vai pegar o valor de mercado. Se você tem um domínio e vai vender só a posse, você vai perder o quê? Dinheiro. O pessoal só vende posse, por quê? Porque não tem um registro. Se tivesse o registro, ia vender uma transação imobiliária normal. Então, cuidado. Professor, então a posse tem validade? Tem. Depende da posse, 5, 10, 15 anos, eu consigo transformar essa posse em domínio. Ou seja, eu ingresso com a ação de uso capião e transformo em domínio. Cuidado, esse uso capião tem vícios. Então não adianta eu apresentar um contrato nessa ação de uso capião e falar, não, eu vou conseguir sucesso nessa ação de uso capião.
Tem muitos contratos que eu não posso apresentar. Locação inibe a posse. Olha, eu vou ingressar com o uso capião porque sumiu os proprietários. Eu tenho um contrato de locação aqui muito bem feito. Meu Deus do céu, esse contrato de locação inibe a posse. Porque quando eu falo de uso capião, eu tenho 3 requisitos. Primeiro requisito é a posse, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Segundo requisito, no uso capião, é a vontade de ser dono, que tem um nome aí que chama ânimos da posse. Fica muito teórico. Então, a vontade de ser dono. Professor, o que significa isso? No uso capião, que conta para você ser dono desse imóvel, é a vontade inicial. Então, você já entrou no imóvel com a vontade de ser dono. Ah, professor, mas eu fiquei 2 anos, eu pagava aluguel, aí eu olhei para o imóvel e falei, ai, que imóvel lindo, que vontade de ser dono. Né? Essa vontadinha não conta. É a vontade inicial. Pulou no imóvel, você já tem que entrar com a vontade de ser dono. Então, ânimos da posse significa isso. Então, lapso temporal, 10, 15 anos, que é a posse, o lapso temporal de posse, a vontade de ser dono e a posse mansa e pacífica. Ou seja, você tem que ficar 10 anos no imóvel, mas ninguém brigar judicialmente com você. A partir do momento que alguém briga judicialmente, reintegração de posse, essa posse deixa de ser mansa e pacífica. Esses são os requisitos. Se você tiver todos esses requisitos, cumprir mais um princípio, que é a função social da propriedade, ou seja, esse imóvel você está usando para morar, para um comércio, você está dando uma função social a ele. Você tem 4 requisitos importantes. E você tendo esses 4 requisitos importantes, eu vou te falar, a sua chance de conseguir êxito no uso capião é 99%. Por quê? Você tem os 4 requisitos. Ânimos da posse, vontade de ser dono. Lapso temporal da posse, 5, 10, 15 anos de posse. Posse mansa e pacífica e ainda gerando função social à propriedade. Então, você é um grande candidato a conseguir transformar essa posse em domínio. Olha que beleza, olha como o nosso direito protege mais a posse, muitas vezes, que o domínio. E protege. Porque tem gente que não entende isso. Fala, que absurdo, o imóvel está no meu nome. Como que eu vou perder? Eu perdi o imóvel. E perde. Por quê? Você não deu função social da propriedade. Basta largar o imóvel. Então, não largue esse imóvel. Isso é importante a gente falar sobre isso. Nós temos 2 perguntas pela internet. Você tá. Pode ler. Claro. Então, a Silvia Cristina Paula, pelo Facebook. Legal, né? Um abraço, Silvia. Obrigado por estar acompanhando aqui o nosso ponto de partida. Bom dia. Quanto à locação, houve muitas mudanças no Código Civil. Então, vamos lá. Então, Silvia, bacana a sua pergunta. O que mudou, na verdade, é o Código de Processo Civil. O Código Civil foi alterado, mas já faz um tempinho já. Então, o que mudou em relação à locação, no novo Código de Processo Civil, eu posso falar que é a audiência de conciliação, que agora é obrigatória, até então não era obrigatória. E isso é muito bom, porque o sujeito está devendo aluguel, numa audiência de conciliação e mediação, proposta pelo novo CPC, que é obrigatória agora essa audiência, a parte tem que se manifestar se quer ou não quer, o autor e o réu também, essa audiência vai ocorrer e muitas vezes surge um acordo. E esse acordo frutífero resolve o processo. Então, a grande novidade que nós temos no Código de Processo Civil é essa, é a audiência de conciliação e mediação. Envolvendo o direito imobiliário, nós temos a mudança aí do uso capião, que o uso capião era elaborado, era feito e corria pelo trâmite especial, hoje não, ele corre pelo trâmite comum. Então, as novidades aí que realmente causaram algum efeito no direito imobiliário são essas. Então, é o novo Código de Processo Civil. O Código Civil está tudo certinho, já faz um tempinho, tá? Então, um abraço para você, Silvia. E aqui o Celso Barros, de Guarujá. Está chovendo aí na praia? Será que está chovendo na praia? Então, o Celso, um contrato de compra e venda assinado pelas partes e não conseguindo uma das assinaturas da esposa, por exemplo, por reconhecimento de firma tem validade? Ele assinou, mas não consegue reconhecer no cartório, por não bater a assinatura. O que deve ser feito? Essa situação, então, falando com o nosso amigo, reconhecimento de firma é o algo a mais. Nós sabemos que o que é obrigatório nas transações imobiliárias é que acima de 30 salários mínimos, segundo o Código Civil, obrigatoriamente eu tenho que fazer escritura pública. Ou seja, todo imóvel que eu vou transacionar, acima de 30 salários mínimos, tem que fazer escritura pública. E não é na hora que eu vou fazer a escritura pública. Porque na hora, cá entre nós, quando a gente fala de imóvel, é o maior sonho do brasileiro, né? Então eu preciso fechar um negócio. Então, no primeiro momento, eu não preciso sair correndo para um tabelião, mas eu vou fechar o negócio como? Ou eu fecho o negócio com 2 documentos importantes, que é a proposta e o aceite, proposta e aceite, isso já vincula o negócio, já amarra o negócio, já gera direito à indenização do Código Civil. Se o vendedor desistir, o que acontece? Ele tem que devolver em dobro o sinal. Se o comprador desistir, ele perde o sinal. Então, já gera uma indenização. Então, tem que ter proposta e aceite. E numa transação imobiliária, eu posso fazer a proposta e aceite, mais um contrato, chamado de contrato preliminar, ou pré-contrato. É um rascunho
fechando o contrato mesmo, combinando a entrega das chaves, a entrega da posse, o pagamento. E aí isso depois eu usufruo desse contrato bem feito, mais a proposta, o aceite, ou só um ou só outro. E aí eu posso usufruir disso num cartório, num tabelião, para que seja feita a escritura pública, se for feito o registro. Senão eu faço um contratinho de gaveta. Tá? Então, Adriano Furlan. Um abraço para você, Adriano Furlan. Pergunta ao professor. Primeiramente, bom dia, parabéns. Obrigado, deu parabéns para mim, obrigado, viu? Pela excelente aula, gostei, obrigado. Gostaria de fazer uma pergunta a respeito das certidões. Caso sejam vinculadas em escritura pública, estou me assegurando dessa maneira. A certidão, para escritura pública, ela não é vinculada, né? Mas é importante, todo imóvel, importante não, é obrigatório, todo imóvel acima de 30 salários mínimos, a transação imobiliária acima de 30 salários mínimos, eu tenho que fazer, segundo o Código Civil, a transação via escritura pública. E a certidão tem tabelião que solicita também. O tabelião, como se fosse o dono do cartório, que para o concurso público é o melhor concurso que tem, né? Porque o tabelião e o oficial do cartório de imóveis é o dono do cartório. Então ele assume o cartório e tem uma equipe que ele que toca a equipe. Esse sujeito, muitas vezes, para garantir o trabalho dele, o cargo dele, o cartório dele, ele vai pedir certidões. Por isso é importante você levar essas certidões, né? Se você tirou, deve ter tirado, no momento que você vai fazer a escritura pública. Muitos solicitam, tem outros que não. O ideal é levar porque o tabelião correto ele vai solicitar porque ele não vai fazer escritura pública à torta à direita, ele vai querer fazer algo com qualidade, né, com segurança jurídica. Por isso eles solicitam certidões. Eles solicitam para olhar, para investigar, para ver se ele não está entrando numa fria para perder o cargo dele também. Também não vai querer perder o cargo do tabelião. Né? Professor, mais uma vez, muito obrigada. Parabéns pela perseverança de vocês até esse momento. A palestra foi maravilhosa, professor. Muito obrigada. Eu chamaria em toda terça ponto de partida, porque nós teríamos um público sempre muito interessante, participativo, e, com certeza, não vai faltar tema, assunto, debater aqui todas essas questões práticas jurídicas. Então, muito obrigada, mais uma vez, em nome do Conselho. Parabéns. Parabéns. Obrigada.